Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo aqui do Portal Programando e dessa vez eu resolvi aparecer, né pessoal? Eu ainda não tinha aparecido em nenhum outro vídeo aqui do canal. Dessa vez, como é uma aula muito especial, eu vou ensinar vocês como criar um aplicativo Android sem a necessidade de saber programar. Então eu espero que vocês gostem, né? E que eu vou tentar também aparecer nos próximos vídeos. Tá bom? Não prometo aparecer em todos, mas em alguns eu vou tentar aparecer. Tudo bem, pessoal? Lembrando que a gente tem também o portal programando.com.br e nele vocês podem acessar, realizar o curso e, além disso, obter o seu certificado. Tudo bem? Se você gosta do vídeo, deixa um comentário, deixa um like. Se você não for inscrito, por favor, eu peço que você se inscreve só para que eu tenha uma noção de se vocês estão gostando ou não, para que eu possa saber, né, o que a gente pode estar seguindo aqui a partir dos próximos vídeos. Se você tem algum conteúdo que você gostaria que eu abordasse, eu peço que você deixe nos comentários também, para que eu possa estar buscando trazer esse conteúdo que é do interesse de vocês. Tudo bem? Então, vamos para a aula. Então é isso, pessoal. A gente vai começar o curso, né, com o app Inventor. Então, como que a gente faz para acessar essa ferramenta? Você pode ir no seu navegador e digitar app ou app Inventor, né, que é a versão 2, que é o que a gente vai utilizar no curso. Pode jogar aí no Google, que é o primeiro link que aparece para você, que é esse MIT App Inventor 2, ou MIT, né, App Inventor 2. Tudo bem? Você pode clicar nele aí, ele já vai abrir para você, então, o site oficial, né, da ferramenta e vai pedir para você logar. É muito importante que você já tenha uma conta do Google, né, aqui uma conta, no caso a minha Gmail. Você pode entrar e aí você vai conseguir já entrar direto na ferramenta, certo? Então, pessoal, nesse ambiente aqui a gente tem, nesse caso eu já tenho alguns projetos, então ele já está aparecendo aqui para mim. Provavelmente para você que ainda não criou nenhum projeto, essa lista aqui está em branco, né? Essa lista de meus projetos está em branco e você tem um botão aqui, ó, de Start New Project. Só que antes da gente dar Start New Project, eu preciso que vocês façam uma coisa para mim que é muito importante: instalar o seu simulador, certo? Uma outra coisa que vocês podem fazer para quem não tem muita familiaridade com o inglês, você pode vir aqui, ó, no canto da tela da barra superior, aqui então onde tem escrito English, né? Você pode vir mudar para português do Brasil, certo? Então, para quem tem mais facilidade com português, pode vir aqui e mudar a linguagem para português. Então, pessoal, a gente vai criar, né, o projeto. Como que se cria um projeto? Então, aqui nessa barra superior tem escrito iniciar um novo projeto, certo? Para quem está em inglês, eu acho que está Create New Project. Mas você pode clicar e ele vai pedir o nome do projeto, né, nessa caixa aqui aberta. Você vai digitar aí, então. No meu caso aqui eu vou colocar Portal Programando. Tem que ser tudo junto, não pode ter espaço, certo? Clica OK. Então ele já vai criar o projeto. Só você aguardar que ele já vai trazer essa tela inicial do projeto para a gente. Nessa tela inicial, pessoal, alguns pontos importantes, né? Nessa paleta lateral aqui, a gente tem algumas opções. Então, olha, a gente tem aqui, ó, na paleta interface do usuário. Aí dentro dessa interface do usuário, vocês podem, por exemplo, criar, arrastar para a tela botões, caixa de seleção, imagem, né, escolha em lista para ter uma lista de opção, por exemplo. Aqui, ó, tem um navegador web que você pode carregar uma página dentro desse navegador web. Outro ponto importante aqui, vocês têm dentro dessa paleta ainda a segunda aba, que é a organização. Então você tem como organizar horizontalmente, verticalmente, em tabela. Tem como você controlar isso. A gente vai usar ainda nesse projeto. Tudo bem? A gente tem como trabalhar com mídia, por exemplo, utilizar câmera, gravador de som, esse tipo de coisa. Tem como criar animação, trabalhar com mapas. Então a gente tem abas para cada uma dessas opções. Isso é muito interessante, porque dá pra gente, né? O céu é o limite. Utilizando a imaginação e aí a criatividade de vocês podem criar aplicativos com as mais diversas funcionalidades que vocês conseguirem. E é interessante até que vocês busquem mesmo fazer e utilizar essas ferramentas. Criem jogos, criem aplicativos, coloquem as ideias de vocês aí para funcionar com esse aplicativo. Certo, pessoal? Então lembra que eu falei que a gente tinha que criar, né, instalar o emulador? Então como que eu faço isso? Primeira coisa, no menu principal lá da barra superior tem a opção conectar. E dentro da opção conectar, a segunda opção é emulador. Tá vendo? Então a gente vai clicar aqui. Só lembrando, tem esse assistente
aí, que é você pode conectar, você pode instalar o aplicativo do App Invento lá na Play Store e vir aqui, ele simplesmente vai gerar um QR Code para você, você pode, né, pegar e configurar para que seu celular fique testando o aplicativo que você está criando. Outra forma é você instalar o emulador ou usar um USB, né, que é conectar o seu celular lá no modo desenvolvedor no seu computador. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com o emulador porque ele é mais fácil, certo? Ele é mais tranquilo para a gente aqui. Então o que eu preciso para ter emulador? Você vai vir aqui e clicar em emulador. Ele vai tentar conectar em um emulador, por enquanto a gente não tem instalado ainda. Daqui a pouco ele já vai aparecer a mensagem de erro para a gente. E é com essa mensagem de erro que a gente vai, né, conseguir acessar o ambiente para que a gente possa instalar esse emulador. Tudo bem? Aí ele já apareceu para a gente aqui a opção e perguntou se a gente quer ajuda. Ok, vamos clicar aqui, quer ajuda. Ele vai novamente trazer para a gente o site principal do App Inventor, né? E aí aqui, ó, de novo, nessa barra superior do site, né, nesse site que foi aberto, na terceira opção, que é Resources, tem Get Started. Tá vendo essa opção Get Started? Então, vocês vão clicar nessa opção Get Started e depois, nas opções que tem embaixo, tem alguns links, vocês vão clicar no link Setup Instructions. Tá vendo? Setup Instruction. Então, você vai clicar nele. Ele vai trazer para vocês algumas opções de conexão. O que é que eu falei com vocês? Por exemplo, USB, pelo aplicativo do próprio App Inventor que vocês podem instalar. Mas aqui a gente vai utilizar o emulador. Então como que a gente faz isso? Aqui, ó, Option 2, tá vendo? Opção 2. E dentro dele tem essas instructions. Então a gente vai clicar de novo nessas instructions. E aí ele vai trazer para a gente o que a gente precisa fazer. O passo 1 que o site nos traz é você selecionar qual é o seu sistema operacional, se é Mac, se é Windows, se é Linux, certo? No meu caso aqui é o Windows, então eu vou clicar nessa segunda opção. E ele já vai trazer para mim, né, o ambiente de instalação do simulador para o ambiente Windows. E aí aqui dentro você tem esse link, né, dentro da página que é Download the Starter, né? E aí vocês podem clicar. Ele vai fazer o download. No meu caso aqui, eu não vou precisar fazer o download porque eu já tenho instalado. De vocês, é só baixar, fazer o download, dar o next, finish, né? E instalar o aplicativo. Então, pessoal, depois que vocês instalaram, né? Vocês podem ir lá. Para quem já inicializou, para quem ainda não inicializou, você pode ir lá no seu menu inicial e pesquisar por aí que ele já vai encontrar o emulador. Na verdade, ele vai trazer para vocês essa telinha aqui, que é essa telinha preta com alguns dados, certo? E aí o que acontece com essa telinha? Ela fica basicamente esperando você tentar conectar com ela, beleza? Nesse momento, deixa apenas ela aí aberta, a gente não vai trabalhar com ela agora. Eu só preciso que vocês instalem e fiquem com ela aberta aí para dizer que está tudo certinho, tudo bem? Então, voltando aqui para o App Inventor, né, eu vou dar um OK e a gente vai trabalhar agora com a organização do nosso aplicativo. O que a gente vai fazer nessa primeira versão? A gente vai fazer um navegador, que é basicamente para vocês se familiarizarem com o que a gente vai implementar, certo? Então, o que é o lance aqui? Eu quero que o usuário tenha um campo para ele digitar um endereço de um site, um botão, por exemplo, chamado ir, quando ele clicar, ir para aquele endereço que o usuário digitou. Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui é criar um navegador, certo? Parecido com o Google Chrome, com o Firefox, certo? Então, vocês vão criar o seu próprio Google Chrome, vamos dizer dessa forma. Então, para começar, eu vou organizar o meu aplicativo, como que eu quero. A primeira forma de organizar é utilizando dentro dessa parte das paletas, né, a organização, certo? Nessa aba organização ele já traz para a gente algumas opções de organização. Então, primeiro o que eu preciso pensar? Como que eu vou organizar meu aplicativo? Olha, na parte superior eu quero que tenha um endereço, um campo para o usuário digitar o valor, e na parte inferior, aonde que vai ser aberto esse site que o usuário digitou. Então eu preciso organizar ela verticalmente, certo? Então, parte de cima e a parte de baixo. Então eu vou conseguir organizar verticalmente, beleza? Perceba que aqui, quando eu clico nessa organização vertical e arrasto para dentro da tela do meu aplicativo, ele fica apenas um quadradinho, certo? Aqui na tela do meu celular, nessa exemplo aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que esse quadradinho ocupe toda a tela. Eu quero que essa organização vertical seja a base para toda a tela do meu aplicativo.
Então, olha, quando eu percebo que quando você clica e arrasta, ele já traz aqui, ó, nesse espaço de componentes, tudo que tem na sua tela, ou seja, tudo que já está incluso dentro do seu aplicativo. Isso é muito importante. Pois bem, quando você vem e clica no quadradinho, ou você pode vir aqui nos componentes e clicar nessa organização vertical aqui, na parte das propriedades, ou properties, né? Aqui tem altura e largura. Isso é muito importante. Como que eu quero que esteja a altura e a largura dessa minha organização vertical? Eu quero que ele ocupe toda a parte, toda a tela do meu aplicativo. Então eu venho na altura e clico, olha, ele já traz para mim a opção de preencher principal, tá vendo? Então eu vou clicar para a altura preencher principal. Para quem está visualizando aí, já consegue ver que ele está ocupando já toda a parte vertical, né, da minha aplicação. E aí eu venho na largura também, coloco preencher principal. E aí ele já ocupa para mim toda a tela do meu aplicativo, todo o ambiente, né, que vai ficar a tela do meu aplicativo. Já para adiantar, pessoal, a gente vai precisar de uma organização vertical também lá no topo da nossa aplicação. Então eu vou clicar aqui, ó, organização vertical, e arrastá-lo e soltar aqui dentro de onde eu coloquei a minha organização vertical. Então eu vou colocar a horizontal dentro da vertical. Se vocês olharem de novo em componentes, vocês vão ver que a horizontal está, né, inclusa dentro da vertical, beleza? E essa vertical é justamente onde eu vou deixar o espaço para o usuário digitar o endereço do site, a URL, e o botão, certo? Por isso que ela é vertical, porque de um lado vai ficar a parte onde o usuário vai digitar e do outro lado o botão. Nesse aqui, eu só quero que ele ocupe toda a largura, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, vim aqui nas propriedades, largura, e clicar em preencher principal. Tudo bem? Depois clica OK. Perceba que ele já ocupou aqui para mim toda a largura da parte superior da minha tela, certo? E era justamente isso que eu queria para esse momento. Ok, pessoal. Agora que a gente já começou, né, a organizar a nossa, como que vai ficar o nosso aplicativo, a gente pode começar então a trazer para a nossa tela o que realmente o usuário vai utilizar. Então, por exemplo, o que é a primeira coisa do nosso navegador? Ele precisa ter um espaço para digitar o endereço, não é verdade? Bem, agora que ele tem esse, né, esse espaço, eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui no canto, na parte, nas paletas, na interface do usuário, tem aqui, ó, caixa de texto. Em inglês deve estar, deixa eu ver como que ficou em inglês. Então, em inglês, se vocês olharem aqui, ele está como text box, certo? Então, é esse que vocês vão trabalhar, mas a gente vai continuar com ele em português, tudo bem? Então, eu vou vir aqui na minha caixa de texto e arrastar e soltar. Olha, isso é muito importante, não solte em qualquer lugar, você tem que soltar dentro dessa caixa menor, que é a caixa da organização horizontal. A gente tem que soltar esse caixa de texto dentro dessa espaço de organização horizontal, ok? Então perceba que aqui ele já ficou, ó, a parte branca, que é justamente onde o usuário vai digitar o endereço do site, ok? E aí junto com isso eu já vou arrastar também, olha, aqui a primeira opção dessa interface do usuário é um botão. Então eu vou clicar e arrastar e soltar aqui dentro junto com a caixa de texto, ok? Pois bem, para quem fez o curso de algoritmo, pessoal, lembra quando a gente trata as variáveis, que eu falei que a variável tem duas partes importantes? Primeiro, o nome da variável. Segundo, o conteúdo dessa variável. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente precisa dar um nome. Pensa nesses campos, tanto o botão quanto a caixa de texto, como se fosse uma variável. Então a gente precisa dar um nome para ele. Esse nome que ele já traz aqui para ele, ó, se vocês forem olhar aqui em componentes, está escrito como caixa de texto 1, certo? Então eu não quero que ele chame caixa de texto 1 porque é muito genérico. Eu vou clicar lá embaixo, né, do componente, eu vou clicar em renomear. Então eu vou clicar, ele vai trazer aqui para mim como que dava o nome e o novo nome que eu quero dar. Vou colocar aqui para ele endereço, que é o endereço, endereco, né, sem cedilha. Que é o endereço que o usuário vai digitar, que é o do site que eu quero acessar, beleza? Então coloquei. Agora aqui tem um botão chamado botão, né? E eu quero renomear ele para, vou colocar aqui ir. Vai ter um botão de ir. Então quando o usuário clicar, ele vai ir para o endereço que o usuário digitou. Outro ponto importante. Perceba que o texto está escrito texto para botão 1. Entendeu?
Então, eu não quero que fique esse texto, tá? Esse texto não se diz nada. Então, quando você vai selecionar o botão e vai lá nas propriedades, lá no cantinho, né? E aí lá embaixo tem um campo chamado texto. E eu quero mudar, né? O que está escrito lá, texto para caixa 1, eu quero mudar para colocar ir, tá bom? Eu quero que dentro do botão apareça apenas a mensagem ir, ok? Então, olha, se vocês voltarem aqui e olhar o aplicativo, tem o botão e tem essa caixa. Outro ponto importante, selecione a caixa de endereço e vai lá na largura e coloca ela também como preencher principal. Ó, que aí ela vai dar um espaço maior para o usuário digitar um valor, beleza? Agora que a gente já tem onde o usuário vai digitar o endereço e o botão que quando ele clicar vai acessar o site, a gente precisa colocar onde que vai abrir esse site, não é? Onde que vai abrir esse site do endereço que você digitou. Então perceba lá na interface que tem um campo chamado navegador web, tá vendo? Então o que eu quero fazer? Vou clicar, arrastar esse navegador e soltar na parte inferior aqui por baixo da organização horizontal, lá embaixo, tá vendo? Vai ficar por baixo então do endereço e do botão, certo? Então perceba que ele ficou aqui embaixo. Então se você for olhar, de certo modo o nosso navegador, a interface já está pronta. Por quê? Porque ele já tem um lugar para o usuário digitar o endereço, um botão que quando o usuário clicar, ele vai carregar e onde ele vai carregar? Dentro do nosso navegador web, ok? Agora que a nossa interface já está prontinha, está bonitinha, vai ficar desse jeito, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá, olha, aqui na parte superior, entre muitas aspas, pessoal, ele tem o que a gente chama de a nossa programação, que aqui chama-se de programação em blocos, por isso que o nome lá no botãozinho do cantinho, né, lá na parte superior, que é blocos, ou blocks para quem tiver inglês, né? Você vai clicar e ele já vai abrir uma nova tela para a gente. O que é importante visualizar dessa tela? Perceba que aqui no canto a gente tem escrito blocos. Então a gente tem aqui os blocos de controle, que é para se você quiser, por exemplo, fazer um if else, lembra lá do curso de algoritmo? Parte de lógica para tratar verdadeiro e falso, tratar igualdade. A gente não vai trabalhar com isso por enquanto. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com isso e aí vocês vão ver como que a gente pode programar, né, entre aspas aqui, com o app Invento. Nesse momento eu só quero que vocês entendam como que funciona essa questão do, entre aspas, programação no App Invento. Se vocês forem olharem lá embaixo do seu bloco, a gente tem todos os componentes que a gente tem lá na nossa interface, ele já traz pra gente aqui. Então, por exemplo, cliquem lá na opção endereço que a gente clicou, que a gente criou lá na interface. Olha, o endereço ele já traz pra gente todas as propriedades, né, vinculadas àquela caixa de texto. Certo? Então, por exemplo, ao receber foco, ao perder foco, você pode criar ações. Olha, até cliquei aqui sem querer. Vou arrastá-lo e soltar dentro desse listinho, porque a gente não vai utilizar para nada por enquanto. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente precisa criar um algoritmo, certo? Então, quais são os passos para o nosso algoritmo? Lembra lá da interface? A gente tem o botão, certo? Então, o que eu quero? Quais são os passos do meu algoritmo? Ao usuário clicar naquele botão ir, eu quero que ele carregue lá no meu navegador o endereço que está no meu endereço, na minha caixa de endereço. Eu quero que ele pegue a URL que está aqui no meu endereço e carregue essa página lá no meu navegador, certo? Então o que é o lance? Eu vou lá no meu botão ir, tá vendo? O botão ir. E lá dentro ele tem um quando ir.click. Ou seja, quando for clicado no ir, fazer alguma coisa. Certo? Então eu vou clicar nisso e arrastar e soltar aqui dentro dessa parte branca que é o visualizador. Beleza? Então quando clicar em ir, fazer alguma coisa. E o que eu quero fazer quando ele clicar em ir? Eu quero lá no navegador, certo? Navegador, ele tem uma opção muito interessante, que é a opção chamada, cadê? Olha aqui, ó. Chamar navegador 1 e para a URL. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Perceba que isso aqui é como se fosse um Lego. Ele vai encaixando as pecinhas. Então, eu vou encaixar essa pecinha dentro do campo amarelinho. Olha, perceba que ele faz até um barulhinho de quando ele encaixa, né, uma peça na outra. Olha. Então, quando ele clicar no botão, ele vai tentar carregar uma URL. O que é uma URL? Um endereço de um site. Onde que ele vai pegar essa URL? Lá no nosso campo endereço. Tá vendo? O campo endereço. Ele tem uma opção lá embaixo que tem como você pegar o texto dele. Olha aqui. Então, ele vai pegar o texto que está contido. Então, endereço.texto.
Então é esse que você tem que pegar, o endereço.texto. Você vai clicar em endereço, ele vai abrir as opções, você vai lá embaixo, aqui está da cor verde, né? E conectar lá dentro do URL. Olha aqui que interessante. Então ele colocou, quando clicar, ir para o URL, e qual vai ser o URL? O que está em texto, certo? Olha que legal. Então, pessoal, basicamente, a parte da programação é isso. A gente criou o nosso algoritmo. Quando clicar, ele vai ir para pegar o navegador e carregar a URL, que é o endereço que foi digitado lá no campo endereço, certo? Então, criamos a parte da interface, lá no bloco design. Lá em cima, na parte superior, se você clicar em design, ele volta para a interface. Se você clica em blocos, ele volta para a parte dos nossos blocos, da nossa programação. Agora, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero testar o meu aplicativo. Para testar o aplicativo, lá em cima, olha, lembrando que vocês têm que estar, né, com essa parte, né, com esse o AI lá aberto do emulador, com essa telinha pretinha aqui aberta. E o que eu quero fazer agora com o navegador para testar o meu aplicativo? Vocês vão lá na parte superior, no menu superior, em conectar, né, o connect, e depois clicar em emulador. Então perceba, pessoal, que ele já vai tentar, né, iniciar aqui uma versão do Android. Vocês vão ver que é uma versão um pouco mais antiga, mas dá para testar o nosso aplicativo tranquilamente. Ele já vai trazer, né, o seu aplicativo instalado na versão do Android. Você só tem que esperar um pouquinho para dar tempo dele carregar. Perceba aqui, ó, que ele já traz, né, uma versão do Android bem interessante. Você pode vir aqui e clicar com o mouse como se fosse o seu touch, que ele vai desbloquear e já vai tentar direto. Você não precisa clicar em nada, por enquanto pode aguardar. Ele já vai tentar direto, né, carregar, instalar o aplicativo que você acabou de criar dentro do Android do seu emulador. Olha aqui, perceba que ele já trouxe para mim o aplicativo. Então aqui, ó, ele já tem aqui a caixa de texto onde ele vai digitar. Quando eu clico, ele já carrega para mim, então, o tecladinho para que eu possa digitar um site. Então eu vou digitar aqui, eu vou digitar no meu teclado mesmo, aqui, computador, do meu notebook. Então eu vou colocar http://google.com.br, beleza? Eu vou clicar em ir. O que vai acontecer? Ele carregou aqui para mim o site do Google. Olha aqui que interessante. Posso até fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa aqui para algum site de cursos. Vamos colocar aqui Portal Programando. E dou um enter aqui para ele fazer a pesquisa. Olha aqui que interessante. Perceba, pessoal, que a gente está dentro do nosso aplicativo. Então, eu estou dentro do meu navegador, certo? Então, perceba que legal. Fizemos o nosso próprio navegador. Pois bem, se você quiser, né, testar o seu aplicativo, quiser mostrar para os seus amigos, e olha que legal o navegador que eu fiz, você tem uma forma muito interessante, que é esse aqui, ó. Build, tá vendo? Olha, tem como você salvar o APK, né? Aqui você clica, ele vai já fazer o download, ele vai gerar o APK e fazer o download para o seu computador. Aí você só precisa pegá-lo e jogar lá no seu celular para você conseguir instalar. Provavelmente ele vai falar que é um aplicativo, né, externo, não está na Play Store, e aí você precisa dar autorização para que ele instale esse aplicativo. Mas você sabendo que foi você que fez, né, não tem nenhum risco, você pode instalar normalmente. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Outra questão importante que vocês podem dar uma olhada aqui depois é nessas. Vocês cliquem lá em screen, lá nos componentes, você clica em screen. O que é o screen? É o seu componente principal do seu aplicativo, a área principal do seu aplicativo, certo? Você olhar aqui na lateral, ele já te dá algumas opções. Então, por exemplo, o título, lá em cima estava escrito, por exemplo, Screen 1, tá vendo aqui em cima? O título na barra superior do seu aplicativo. Você pode vir aqui, ó, e colocar, em vez de colocar Screen 1, você pode colocar, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar Portal Programando, certo? Eu posso deixar ele, em vez de aparecer o título, não aparecer nada, simplesmente aparecer dessa forma, certo? Eu posso deixar para que apareça aqui em cima, né, Portal Programando, que é o nome do meu aplicativo. Eu posso mudar a cor de fundo do aplicativo. Eu posso fazer algumas modificações que eu até sugiro que vocês façam aí para vocês irem testando. Tudo bem? Uma outra coisa legal também que vocês podem dar uma olhada. Se você selecionar aqui o nosso navegador web, olha, ele tem aqui uma opção Home URL, que é ele já trazer algum endereço carregado para ele. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui https://portalprogramando.com.br, certo? Então ele já vai trazer para mim aqui o meu portal programando, né, o endereço do meu site quando carregar o meu aplicativo.
certo? Isso é muito interessante também. Bem, pessoal, a aula de hoje eu tentei fazer uma aula bem mais curta, eu falei até um pouquinho mais rápido, porque a intenção aqui é que vocês tenham esse primeiro contato. Eu vou criar uma outra aula mais elaborada, a gente já vai usar estruturas, por exemplo, o if, o else, lá que a gente aprendeu no curso de algoritmo, algumas estruturas de repetição. Eu quero que a gente faça um joguinho também para um aplicativo de um jogo, né? Quem sabe vocês não conseguem até ganhar um dinheiro aí com o aplicativo. E espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, do App Invento, e que vocês possam testar bastante aí na casa de vocês, colocar a criatividade de vocês ao máximo, ao limite, tudo bem? Então, obrigado por ficar até aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? De novo, eu peço que vocês, se gostaram, deixem um like, se tiverem alguma dúvida ou quiser comentar algo, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.